I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. E aí pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Pedro Henrique. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha vida. Um pouquinho não, né? Um resumo da minha vida, mais ou menos, o que eu já vivi. E o que é interessante contar, né? Tudo que for interessante, tudo que for relevante eu vou contar pra vocês. Eu sou ex-comissário de voos internacionais. Eu fazia voos pela Gol Linhas Aéreas, na ala internacional. Fiz o curso, né, de comissário. Fiz a ANAC, que é uma prova bem difícil também. Eu morei nos Estados Unidos, eu já morei em Nova York durante um tempo, morei em Boston e também morei na Califórnia, um curto período na Califórnia, mas também morei na Califórnia. Aprendi o inglês sozinho, né? Eu fiz um curso nos Estados Unidos quando eu cheguei lá, mas eu já tinha aprendido inglês, então eu aprendi inglês na raça sozinho, porque eu não tinha muita condição financeira na época de aprender. E eu queria aprender de qualquer maneira, eu tinha acesso ao computador e eu fui aprendendo. Pessoal, tudo começou quando esse desejo de conhecer outros países, de viajar, de ter contato com pessoas de outros países, né? Esse desejo começou, eu tinha em torno de 18 anos, quando minha irmã decidiu ser au pair. Au pair é um programa de intercâmbio também. O que me despertou esse desejo realmente foi ver minha irmã morando em outro país. Eu tenho uma irmã que é um pouco mais velha do que eu, e ela morou em outro país, estava super feliz na época. E eu tinha terminado o colégio, não queria fazer faculdade ainda. Estava ali naquele impasse, decidindo o que eu queria da minha vida. E eu falei, poxa, mas o que eu faço da minha vida? E eu vi minha irmã super feliz nos Estados Unidos. Na época ela era au pair de 3 crianças nos Estados Unidos. Ela morava na Pensilvânia, cuidava de 3 crianças, né? 2 meninas e um menino, tava super feliz lá, tinha o carro dela, morava com uma família americana. O inglês dela tava super legal já, tava com um nível bem legal de inglês. Eu acho que ela tinha em torno de uns 5 meses de América já na época. E eu falei, poxa, eu nunca tive uma autoestima bem legal, assim. Eu acho que algumas coisas que eu vivi na infância me fez ter sempre, tipo, um pouco de baixa estima e não confiava em mim. Nunca achei que eu fosse capaz de aprender inglês. Eu achei que eu sempre me achei, na verdade, uma pessoa, assim, não tão inteligente, né? Pra falar a verdade, até um pouco burro. É uma palavra pesada, mas eu me achava um pouquinho burro. Eu falava, meu, nossa, eu não vou aprender nunca inglês, jamais que eu vou aprender a falar inglês e tal. Então, assim, eu via em mim uma pessoa incapaz de fazer as coisas. Não me achava capaz. E eu vi minha irmã sendo super feliz, né? Morando na América e tudo. E eu falei, meu, por que não, né? Por que eu não consigo? Fui buscar conhecimento, né? Como que eu poderia ir pra América e pensei, né? Poxa, como au pair não tem como ser, porque como que eu vou cuidar de criança? Tipo, eu sou homem, não tem nada a ver. Eu acho que não tem coerência, né? Eu não vou achar, não existe isso. E eu procurei na internet, né? E eu falei, poxa, mas existe au pair pra homem. No caso, chama-se male au pair, né? Au pair masculino, no caso. E eu falei, pô, dá pra ser au pair masculino. Eu consigo ir pros Estados Unidos por esse programa de au pair também, de intercâmbio, né? Onde eu vou estudar, vou trabalhar nos Estados Unidos, no caso com o visto J1, vou morar na casa de um americano, né? Tudo certinho, não vou ter que chegar lá pra arrumar uma casa pra mim, essas coisas. Então, tipo, tudo muito mais facilitado, né? Tudo é um programa de viagens de intercâmbio. Então, é algo bem mais explicativo, assim, é bem mais fácil, assim, de você ir pros Estados Unidos por um programa de intercâmbio. Eu falei, meu, por que não? Vou tentar. Eu não me achava capaz, mas começou a nascer essa semente no meu coração. Eu falei, poxa, eu posso tentar, eu posso lutar e quem sabe eu consigo. Meio que tipo assim, sabe quando você acredita só um pouquinho em você? Eu acreditei só esse pouquinho. Eu falei, não, eu acredito um pouquinho. Pode ser que aconteça. Pode ser que eu consiga desenvolver. Falei, vou procurar um curso de inglês. Tem os pré-requisitos. Tem um curso de inglês, tem que tirar passaporte, tem que tirar visto, tem que ser aprovado no visto. Nem todo mundo consegue o visto de primeira. Tem gente que não consegue o visto. Tem gente que tenta 1, 2, 3 vezes e não consegue. Não é porque você está num programa de au pair ou um programa de intercâmbio que os Estados Unidos ou qualquer outro país, ninguém é obrigado, né, a te dar um visto. Então, se eles decidirem que você não tem os pré-requisitos ou que você tem o pré-requisito, mas que você não merece um visto, eles simplesmente te negam e ponto final. Eu falei, poxa, eu vou cumprir todos os requisitos e vou ver como que isso flui. Aí eu fui procurar curso de inglês, fui procurar tirar passaporte. Na época eu trabalhava, fiz tudo muito suado. Eu lembro que eu tinha, quando lançou a Twister, né, a Twister da Honda, aquela moto, eu tinha essa moto, eu falei, poxa, eu posso vender minha moto, né, se eu precisar de dinheiro, é óbvio que eu vou precisar. Na época eu ganhava muito pouquinho. Na época, há 10 anos atrás, mais ou menos, hoje eu tenho 35 anos, então
há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, eu acho que eu ganhava uns R$ 800, eu trabalhava de telemarketing, super suado, trabalhava bastante. Não tinha condição, de verdade não tinha condição. Fiz uns cursinhos de inglês lá, bem barrelinha, assim, tipo, e falei, bom, é o que eu tenho, né? E comecei a estudar inglês por si próprio, assim, na internet, buscava informações. Eu lembro que eu peguei um livro de um amigo meu que estava estudando, e ele sabia bem mais do que eu, e eu peguei esse livro dele e fui buscar na internet, né? Buscar mais conhecimento na internet. E eu ia lá e estudava pela internet. Eu lembro que na época a internet era discada, a gente não tinha internet cabeada ainda, essa internet rápida que a gente usa aqui, sem chance, nem Wi-Fi não existia na época. Então era tipo tudo cabeado e discado, né? Aquela internet da IG, até que tipo assim, você ficava conectado depois da meia-noite, e aí sim você conseguia usar a internet gratuito, fora isso você tinha que pagar. Então usava a internet, estudava ali, eu falei, possível, vou tirar meu passaporte, buscar o visto, e fui fazendo etapas por etapas. Conversava com a agência e a agência falava assim, Pedro, faz o seguinte, primeiro você vai tirar o passaporte, aí depois você vai pegar suas documentações, que a gente vai enviar parte da documentação que enviava era a agência. Não, desculpa. Antes eu tinha que conseguir a família, então tinha todo esse processo. Primeiro eu tinha que conseguir uma família, a família me mandava uma carta falando que eles iam me receber como morador da casa deles, que eu ia cuidar dos filhos deles. Então, tipo assim, eles mandavam uma carta, a gente ia até o consulado, a agência mandava outra carta, e a gente ia até o consulado e fazia todo o processo de visto, né? Lá é uma entrevista em inglês. Então, nesse momento, você já tem que ter um inglês muito bom para você se explicar lá. Porque se a pessoa te pergunta o que você quer ir fazer nos Estados Unidos, tudo isso em inglês, e você trava, já não faz muito sentido. Eles começam a entender, tipo assim, ué, mas você quer ir para os Estados Unidos e você não fala inglês. Você quer ir para os Estados Unidos e você vai cuidar de uma criança e você não sabe inglês. Então, tipo assim, já pega mal. Então é nessa que muita gente é reprovado. Aí eu fiz os processos, tudo certinho, fiz inglês, estudei um pouquinho numa escola, mas muito pouco, e depois estudei só em casa, porque eu não tinha condição na época. Foi bem duro, assim, foi bem difícil. Trabalhava de telemarketing, bem suado. E ganhava pouco, né? Então não tinha que pagar o programa do au pair. Aí consegui, fiz tudo certinho, visto aprovado, fiquei super feliz. Imagina aquela emoção, assim, tipo, nossa, foi aprovado o meu visto. Nem todo mundo é aprovado, e o meu foi aprovado. Fiquei feliz, minha irmã tava lá ainda na época. E eu peguei e falei, poxa, agora vamos pros processos, né? Consegui a família, consegui o visto, aí fui morar nos Estados Unidos. Até o dia da minha decolagem aqui no Brasil para ir morar nos Estados Unidos, eu nunca tinha entrado num avião. Então, tipo assim, só que eu nunca tive medo de altura, né? Eu sempre fui tranquilo com altura. Tanto que eu me tornei comissário de voos depois. Então eu não tinha medo de altura. Eu conseguia voar de boa e tal, não tive medo. Eu lembro que da primeira vez, já era a minha ida para os Estados Unidos, eram 11 horas de voo. Foi tranquilo, foi na paz, assim. Depois eu tenho alguns vídeos para contar para vocês sobre homesick, saudade da sua casa, né? Quando você sai do seu país, você tem saudade da sua casa, isso em inglês chama-se homesick. Eu tenho algumas experiências para dividir com vocês, então, uma dica. Já se inscreve, deixa sua curtida nesse vídeo e para quando eu publicar mais vídeos, o YouTube dividir com vocês. Então vou falar sobre homesick, documentação, vou falar sobre como aprender inglês sozinho. Eu tenho um e-book também para compartilhar com vocês, um e-book super interessante, chama-se Nômade Digital. Se eu fosse você, eu ficava no canal, já se inscrevia, deixava sua curtida nesse vídeo e fique atento nos próximos vídeos que eu vou postar, onde vocês poderão baixar esse e-book. É um e-book muito interessante, esse e-book ajudou muito na minha vida de viajante. Eu vou deixar o link depois para vocês aqui no canal do YouTube, no meu Linktree, onde vocês vão ter acesso a esse livro. Então, voltando, eu cheguei nos Estados Unidos. Eu lembro que na época tinha acabado de nevar, então tava bem frio. E eu cheguei com uma blusa bem fininha, um casaco bem fininho, tipo blusa mesmo, daqui do Brasil, da gente usar aqui no Brasil. Meu, já tava assim, morrendo de frio. Nova York, então, tipo, meu, lá chega a nevar, então é muito frio. Tinha acabado de parar de nevar, né? Eu cheguei em fevereiro, mais ou menos, meados de fevereiro. Então foi uma experiência bem legal. Foi bastante interessante. Nos Estados Unidos, então eu cuidei desses dois meninos, tive uma permanência de 8 meses lá como au pair dessas duas crianças, né? Eu cuidei do Drew e do Tyler. O Drew tinha 6 anos na época e o Tyler 11 anos. Eram os dois meninos que eu cuidava, então eu levava pra escola, trazia, levava no hospital, levava no médico. O menino, por exemplo, o mais velho, ele tinha acompanhamento com um psicólogo, então eu levava ele pro psicólogo. No meio da semana, quando a gente não tinha muita coisa pra fazer, eu levava ele no shopping pra gente dar um passeio e tal. Então eu tinha o meu carro, que a família me concedeu, transportar os dois meninos pra escola, pro médico, pro shopping, dar passeio, e nos finais de semana eu podia usar esse carro, né? Esse carro era pro meu uso mesmo. A família tinha outro carro e eu tinha uma Subaru Tribeca na época. Era um carro bem legal, inclusive aqui no Brasil bem caro.
Lá era um carro normal, né? A família era uma família que tinha bastante condição. Essa família era uma família de mãe solteira, né? Então, tipo, não tinha o pai. Basicamente, eu que cuidava dos meninos como se fosse o pai. Então, era eu, e a Amy Lavigne, que era o nome da mãe da família, assim, né, dos meninos. Foi uma pessoa bem bacana, me ensinou bastante, me ensinou sobre inglês. Eu aprendi bastante do idioma inglês com ela, né? Ela sempre me explicava bastante quando eu errava, quando eu cometia algum erro gramatical ou algum erro de pronúncia. Então ela me explicava o porquê das coisas, o que era legal, o que não era legal falar. Era bastante interessante. Eu aprendi bastante com a vida de au pair. Assim que eu voltei lá dos Estados Unidos como au pair, eu fiquei durante 8 meses, daí depois saí da vida de au pair e também permaneci durante mais um tempo lá na América, né? Eu resolvi sair da agência e sair da convivência com a família depois de um tempo e viver por mim mesmo lá nos Estados Unidos. Eu permaneci só durante mais um tempo e eu resolvi vir embora pro Brasil. Aí eu fiquei no Brasil mais um tempinho trabalhando e, me deu aquela inquietação. Fiquei alguns anos aqui no Brasil, como natural, assim, em mim, me deu uma inquietação. Eu falei, quero ir embora para os Estados Unidos de novo. Achei uma ONG, uma Non-Profit Organization, é uma organização sem fins lucrativos, onde a gente ia captar fundos para enviar para a África, para combater a pobreza. Então eu não ganharia nada, né? Eu ia para lá realmente, tirei do meu bolso dinheiro, comprei passagem ida e de volta, peguei meu visto B1 e B2 e fui para lá para fazer esse programa de captação financeira para enviar para a África. Fiquei lá durante mais um tempo, um período bem legal também, um período de grande experiência na minha vida, onde eu tive várias experiências, conheci pessoas de vários países que também faziam esse trabalho junto dessa ONG chamada IICD, que é IICD, e lá eu conheci muita gente legal. Então, assim, foi uma experiência totalmente diferente dessa minha experiência sendo au pair. Então, foi uma experiência totalmente diferente dessa minha vida. Eu vou ter que dividir esse vídeo em 3 partes, porque vai ficar muito longo realmente.